Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse segundo trimestre do ano de 2024, o trimestre que tem por título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E hoje, queridos, a lição é a de número 3, a lição que tem por título O Céu, o Destino do Cristão. Uma lição muito bonita, muito abençoada, e eu convido os irmãos para nós juntos chegarmos até o final dessa lição e sermos edificados mais uma vez pela palavra de Deus. Meus amados irmãos, para essa lição, o texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20, onde diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. E o texto, a leitura bíblica em classe, aliás, para essa lição, está em dois livros. Primeiro, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, também versículos 20 e 21. Diz assim o versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Também, queridos, vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 4, onde diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, ou a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meus amados irmãos, os objetivos dessa lição são: primeiro, distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus, apresentar o conceito de céu conforme o livro do Apocalipse e pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã nesse mundo. Amados irmãos, o livro do Apocalipse, ele descreve maiores detalhes a respeito de como será o céu. Tudo que nós sabemos, ou o que mais nós sabemos acerca do céu, nós encontramos no livro do Apocalipse. Então, o novo céu é um lugar sem precedente algum. Um lugar incomum, diferente de qualquer realidade conhecida pela mente humana. Tá certo? É importante aqui lembrar aos irmãos que às vezes a Bíblia ela é distorcida de forma descarada
e pregada nas nossas igrejas dessa forma também, claramente deixando muito claro que as pessoas que pregam ou que estão entregando a mensagem naquele momento, elas não se prepararam para aquele momento. Por exemplo, nós temos hinos que falam acerca da trajetória do cesto que foi colocado Moisés. Só que a gente lendo o livro, a gente vai entender que o cesto de Moisés nunca andou. No lugar onde foi colocado, lá em meio aos juncos, lá ele foi encontrado também. E várias outras coisas eu poderia citar aqui. Então, sobre o céu é algo incomum. A gente pode até especular, e eu até diria aos irmãos que não é pecado especular. Porém, tome muito cuidado com a especulação, para ela não ser tão descarada a ponto de distorcer o que está escrito na Bíblia Sagrada. Tudo que nós sabemos é o que está na Bíblia. O que não está lá, nós não sabemos. Então, queridos, é interessante nós observarmos todos os elementos que descrevem o céu, né? E é importante também discutirmos sobre o que nós temos em nosso coração acerca do céu. É importante compararmos com a Bíblia Sagrada sempre, né? Olharmos os elementos lá no livro do Apocalipse e nós discutirmos e observarmos quais são as expectativas do nosso coração. Ou melhor, se ainda existe expectativa no coração das pessoas acerca do céu, né? Então, a esperança do céu é uma questão de fé. Lembre-se sempre, às vezes eu falo, e tem vezes que eu falo constantemente isso, que a salvação é pela graça. Salvação é pelo favor imerecido de Deus. Se não for por Jesus, ninguém chega ao céu. Agora, o meio para alcançar é a fé, não é? Então, a esperança do céu é uma questão de fé. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, nós temos que ter isso muito bem claro em nosso coração. Então, acerca do céu, ao homem e acerca das coisas da Bíblia, ao homem natural, ou seja, aquele homem que ainda não teve um encontro com Jesus, é praticamente impossível discernir as coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Irmãos, é muito duro falar sobre determinados assuntos, porque eles vão de encontro, ou seja, eles se chocam com algumas coisas que as pessoas pensam acerca da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso. E tenha o que eu penso sobre a Bíblia e o que de fato é da Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu vou a semana passada ensinando aos irmãos no culto de ensino da minha igreja, da igreja que eu cuido, eu disse para os irmãos o seguinte: irmãos, pare com essa história de dizer que Deus usou um bêbado para você na rua. Não, irmão, porque assim, por exemplo, o apóstolo Pedro, tudo que esses homens escreveram na Bíblia é plausível da nossa análise, da nossa vista sobre o porquê e qual a contextualização de que ele escreveu. O apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele saúda com a graça e a paz. É interessante porque a graça não é o favor imerecido de Deus, é aceitar Jesus. Se nós temos a graça no nosso coração, nós temos a paz. Como pode alguém ter paz se não tem graça? Né, irmãos? Se tem graça, tem paz. Agora, não é possível ter paz sem graça. Então é assim, uma pessoa que não tem Jesus, ela não tem graça, então ela não tem paz. Então ela não tem autoridade para falar sobre Jesus. Ela pode até falar. Muitos dirão, Senhor, em teu nome, tal. Jesus vai dizer, eu nem conheço vocês. Então, para o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Então, por esse motivo, a sabedoria humana, ela apresenta diversas concepções enganosas, inclusive, acerca do céu, a ponto de alguns negarem a existência do céu. Tem muita gente, e acredita, inclusive crentes em Jesus, que se dizem convertidos, que dizem que aqui está muito bom.
Né, irmãos? As pessoas estão falando isso de forma escrachada, assim, que aqui está muito bom. Agora, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada eterna, como sua morada na vida eterna com Deus. Então, aos cristãos é garantido isso. Irmãos, é algo que nós não podemos deixar apagar do nosso coração. É a gloriosa esperança de encontrarmos um dia com Cristo nos ares e lá estarmos eternamente com Ele. Glória a Deus. Então, em vista disso, irmãos, a lição de hoje vai mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Então, nessa lição, eu quero mostrar para os irmãos um pouco do céu, que é o destino dos cristãos, não é? Vamos definir a palavra céu. Em seguida, uma breve descrição de como esse tema aparece nas Sagradas Escrituras. Vamos ver o que é que a Bíblia fala, pelo menos de forma, no nível médio, digamos assim, mostrar o que é que a Bíblia fala acerca do céu. Também eu quero mostrar para os irmãos a natureza do céu e a conduta exigida dos salvos em Cristo. E por fim, irmãos, pontuar as bênçãos, né, que são reservadas para a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Para começar, vamos definir o termo céu. Então, o que significa? No decorrer da lição, eu vou sempre voltar um pouco à definição, tá certo? Então, nas traduções da Bíblia para a língua portuguesa, existem cerca de 700 ocorrências da palavra céu, sendo o seguinte, que a maioria dos textos bíblicos usa a palavra hebraica shamarim, que é traduzida literalmente como as alturas, ou a palavra grega ouranos, que é traduzida como o que está elevado. Então, esses termos, eles são usados na Bíblia e eles se referem a 3 céus. E aqui é importante a seguinte observação. Existem na tradição judaica alguns outros tipos de céu, mas não estão nas Sagradas Escrituras, tá certo? São interpretações dos rabinos, dos mestres da sinagoga, algumas conclusões que eles chegaram. E para os estudantes de teologia, talvez isso seja importantíssimo tomar conhecimento. No nosso caso, da escola bíblica dominical, é importante nós sabermos que essas palavras, tanto a palavra shamarim como a palavra ouranos, são as palavras que aparecem na Bíblia. Shamarim no Antigo Testamento, oriunda do hebraico, e ouranos, oriunda do grego, no entanto, palavras que se referem ao céu no Novo Testamento. Então, na Bíblia Sagrada, essas palavras são utilizadas para descreverem 3 céus. E aí eu vou explicar para os irmãos, mostrar para os irmãos. Primeiro, o primeiro céu, ou o céu inferior, tá certo? O primeiro céu. Então, esse céu é o céu atmosférico, onde sobrevoam as aves e os aviões, onde passam as nuvens, desce a chuva, e se processam trovões e relâmpagos. Está escrito na palavra de Deus. Ele é o que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes. Então, existe o primeiro céu, tá certo? Que é o céu inferior ou o céu atmosférico. Segundo, é o segundo céu, ou o céu intermediário, tá certo? Esse é o céu estrelar, ou também chamado céu planetário, tá certo? Ou chamado também de céu astronômico, É onde estão os astros, onde estão as estrelas, os planetas, Está na Bíblia Sagrada, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Então esse é o céu intermediário, ou segundo céu, ou céu planetário, ou céu estrelar, ou céu astronômico. E existe também o terceiro céu, que é o céu superior, tá certo? Esse céu é o ponto central do nosso estudo. Nós estamos falando aqui, vamos tratar no decorrer da lição do terceiro céu, que também podemos chamar de céu dos céus,
tá certo? Céu dos céus, por estar acima de todos. Esse terceiro céu, ou céu superior, ele está acima de todos, como o próprio nome já deixa claro para a gente. Então, é este céu que o apóstolo Paulo denomina de o paraíso, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 2 ao 4, e que o próprio Senhor Jesus mencionou muitas vezes em suas pregações e ensinos. Então, esse terceiro céu é o foco da nossa lição de hoje, tá certo? Então, o céu, o alvo de todo cristão. Preste bem atenção nisso aqui. Então, voltando à definição do céu, do hebraico, não é? Shamarim, que significa céu, ou céu dos céus. Esse aparece 419 vezes no Antigo Testamento, tá certo? Oriundo da palavra Shamarim, ou céu dos céus, tá certo? Ou céu ou céus, a palavra simples. Do grego oronós, né? Oronós, céu, ele aparece cerca de 280 vezes no Novo Testamento com dois sentidos. Primeiro, como firmamento, universo, atmosfera, e segundo, como céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais, não é? Sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. Né? São lá o primeiro, segundo e o terceiro céu que eu falei agora há pouco. Nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra Shamarim foi traduzida por altura e oronós como algo elevado. Então essas palavras, elas são usadas para se referir a três locais distintos. Como eu já disse aos irmãos, o céu atmosférico, não é? Que é o primeiro céu. Onde estão as nuvens, onde, não é, acontecem os trovões, os relâmpagos, dos pássaros voam, os aviões, enfim. O universo ou firmamento, não é, que é o segundo céu, onde estão os astros, que é também o céu astronômico, não é? E terceiro céu, que é a morada de Deus, não é? Três locais aplicados à palavra de Deus. O mais importante é o terceiro, que é a morada de Deus, ou o terceiro céu, ou o céu dos céus, tá certo? Céu dos céus, que é o assunto da nossa lição hoje. Conforme o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu, né? Interessante isso. Então, não por acaso, esse céu está enfatizando nas cartas do apóstolo Paulo um lugar celestial, né? O lugar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, né? O de estar para sempre com o Senhor, conforme a contextualização aí das cartas do apóstolo Paulo. Então, para isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial no presente momento da sua vida. Então, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Glória a Deus por isso. Também, queridos, o alvo do cristão. Então, sabendo um pouco o que é o céu, a gente também pode falar, não é, que depois de salvo, é importante frisar isso aqui desde já na lição, não pertencemos mais a esse mundo. Nesse mundo somos como peregrinos, tá certo? Estamos nesse lugar, mas não pertencemos a ele. Então, o apóstolo Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. Então, o apóstolo Paulo, claramente, ele persegue o prêmio com determinação e, ao mesmo tempo, com liberdade, com empenho e com os olhos fixos no autor da salvação, que é Jesus Cristo. Então, dessa mesma maneira, todo cristão passa a ter o céu como alvo por causa da sua soberana vocação, que vem de cima, ou seja, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. É algo que nós não podemos perder de vista, irmãos. Não é? O seu alvo revela o resultado
de uma nova vida. E por esse motivo o crente se volta para as coisas do céu. Então a expressão "a nossa pátria está nos céus", ela sintetiza bem essa nova realidade, não é? A nossa pátria está no céu. E ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial, não é? Ele deixa muito claro isso. Nós temos uma cidadania celestial. E para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, e que finalmente terá o corpo abatido e transformado conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo, conforme lemos, né, lá no texto, inclusive, da lição de hoje, lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses também, né? Também lemos em 1 Coríntios e 1 João, em várias partes da Bíblia Sagrada. Isso aqui está muito claro para todos nós. A descrição do céu à luz das Escrituras. Isso aqui é muito importante a gente atentar para esses detalhes aqui dessa lição de hoje. Primeiro, paraíso. Então, esse título nos lembra a felicidade, não é, irmão? Paraíso é símbolo de felicidade plena, de regozijo. Então, nos lembra a felicidade, contentamento, comunhão, né? Como que os nossos pais desfrutavam com Deus no Éden antes da queda. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele afirma que foi arrebatado até o terceiro céu, que é o paraíso, conforme 2 Coríntios capítulo 12. Não é? O apóstolo Paulo ele cita o céu como paraíso. E aí os irmãos já vão pensando, o céu à luz das Escrituras é um paraíso, meu irmão. Lugar de regozijo, lugar de paz, de alegria, não é? De bênção em Cristo Jesus. Também a casa de meu pai. Em um dos seus últimos discursos, Jesus ele descreve o céu como a casa de meu pai. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Você lembra disso? Trazendo-nos a ideia do conforto, não é? Descanso, comunhão do lar. Ou seja, a casa do meu pai. Diga aí, quando você vai na casa do seu pai, é como se você estivesse indo na sua casa, não é? Glória a Deus, é a casa do seu pai. Lá você tem liberdade. Isso é uma bênção, não é, irmãos? Glória a Deus por isso. Também, a cidade celestial. Então, assim como Israel peregrinou no deserto com destino a Canaã, a igreja está peregrinando com destino a Canaã celeste. Glória a Deus por isso. O escritor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14, ele diz assim: porque nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não é? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele afirma o seguinte, Filipenses 3:20, que está no texto bíblico, né, da lição de hoje. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um dia chegaremos à cidade celestial, né, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E segundo o livro do Apocalipse, o Apocalipse, não é? Depois da abertura dos 7 selos, nós temos ali o novo céu e a nova terra. Então, lá em Apocalipse 6, depois da abertura dos 7 selos, né, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é um novo estado eterno. Então, o apóstolo João, ele diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. E aí os irmãos já sabem o que é o primeiro céu e a primeira terra, não é? Primeiro céu é onde habitam as nuvens, por onde transitam, voam os aviões, não é? Então esse céu já passou e a primeira terra também. O mar não existe mais, né? Então esse céu, que também é ouranós, é o espaço astronômico, não é? Não se trata da habitação eterna, não é o céu eterno que vai passar, é essa terra. Então o apóstolo João, ele contempla um novo céu e uma nova terra.
Do grego kainos, novo, que aparece no texto, ele traz a ideia de novo com respeito à forma. É algo fresco, algo recente, algo que não foi utilizado ainda, algo extremamente novo. Então, nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedentes, não é? Um lugar que nós não conhecemos. Vamos conhecer um dia. É um lugar incomum, é um lugar desconhecido. O profeta Isaías, lá em Isaías 65, 17, ele profetizou, irmãos, a criação dos novos céus e da nova terra. O apóstolo Pedro, não é? Ele confirmou essa esperança lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Então, esse novo céu e nova terra é o destino do cristão, não é? É um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, não é? Apocalipse 21:5 diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Então, tudo antigo, do mundo antigo, a velha forma de ser e de viver, elas já passaram. Tudo agora se fez novo. Segundo é que a linda cidade como nossa nova morada. Então, no versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João ele faz menção a descida da cidade santa, que somente a partir do versículo 9 é que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Então, por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém ela pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, o lugar em que os santos habitarão, não é, irmãos? Glória a Deus. Então, nesse sentido, cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus é o Cordeiro, não é? Que Deus e o Cordeiro serão o seu templo. A glória de Deus a iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém, irmão, só para o irmão ver assim a beleza, não haverá mais dor, tristeza ou sofrimento. Então, depois da ressurreição, e quando todas as coisas foram consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. Então, o apóstolo João descreve a nova Jerusalém celestial como lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Então, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade e o nosso lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. Glória a Deus, irmãos. Que bênção, que maravilha. Como é bom a gente lembrar disso, né? A gente ser lembrado dessas coisas maravilhosas. Então, a natureza do céu à luz das Escrituras. O que é que nós temos? À luz das Escrituras, não é? O céu não é um lugar místico. Isso aqui é muito importante. O céu não é algo utópico, ou seja, não é algo que não existe, não é fruto da imaginação. O céu não é um conceito filosófico, né? O céu é um lugar real, irmãos. Está escrito na Bíblia, onde Deus habita. Aleluia! De onde Jesus veio, não é? Para tomar a forma humana e para lá voltou após sua ressurreição. E de onde ele voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Tenha isso guardado no seu coração. Eu vou falar para os irmãos na pré-aula, como eu falo para os novos convertidos no discipulado. Vão querer distorcer os valores do reino da sua mente. Porém, nunca esqueça que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. E pela Bíblia Sagrada, nós temos, não é? Aleluia, nós temos que o céu é real. Nós temos argumento de sobra. Então, segundo a Bíblia Sagrada, a natureza do céu, o céu primeiro, o céu é um lugar real.
Não é? Guarde isso no seu coração. Não é um lugar imaginário, é um lugar real, aonde a igreja estará para sempre com o Senhor Jesus. Sempre, para sempre a igreja estará. O céu, Jesus descreveu o céu como um lugar onde existem muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas, não é? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também o céu é um lugar indescritível, irmãos. E eu quero explicar para os irmãos o significado disso, não é? Então, apesar de muitas referências bíblicas sobre o céu, inúmeras referências bíblicas, cremos que não é possível a gente descrever o céu por completo, não é? Pois não se sabe descrever a sua beleza e sua realidade com palavras humanas, né? O apóstolo Paulo, ele diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Você imagina, irmãos, imagine aí, você imagina uma barra de ouro transparente como vidro. Imagine aí uma barra de ouro. Agora você imagina que o ouro do céu, por onde nós vamos andar, ele é tão refinado que a Bíblia descreve ele como transparente como vidro, né? Tão refinado, um ouro tão puro. Você imagina, é coisa que a gente imagina e a gente não consegue imaginar como será, né? A gente especula o que está escrito, né? A gente especula a partir do que a gente lê na Bíblia. E não é pecado especular, não é, irmãos? Contanto que quando a gente for pregar, a gente deve pregar o que está na Bíblia. As demais coisas são especulações, não é? Nunca esqueça que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 2:9. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não é? Não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Também, queridos, o céu é um lugar espaçoso. As testemunhas de Jeová, não é? Eles afirmam que apenas 144 mil vão para o céu. Porém, o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele teve uma visão dos mártires na glória. E ele descreve essa visão assim, ó. Ele diz: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Né? Então você imagina, se João descreve os mártires da grande tribulação como uma multidão a qual ninguém podia contar, você imagina o que será a igreja em sua totalidade. Você imagina como será o céu. Então o céu é um lugar extremamente espaçoso, não é, irmãos? Tem lugar para todo mundo, basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ter fé, não é? Aguardar com fé e esperança que esse grande dia vai chegar. Glória a Deus por isso. Também o céu é o fim da jornada cristã. Então, estaremos onde Deus está. Então, em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, né, em que o crente estará onde Deus habita, né, conforme nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. Então, nesse lugar, habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Então, tudo isso se tornará realidade no futuro. Não é, irmãos? Tudo isso vai se tornar realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento algum. A gravidade não será capaz de nos segurar nessa terra, não é? Cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então, nós, os crentes salvos em Cristo Jesus, estaremos onde Deus está, em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus, para que se cumpra o que está escrito na sua santa e bendita palavra. Lá no céu as lágrimas cessarão, não é? Então, uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas.
Isso aqui até nos emociona falar, né, irmãos? Essas lágrimas aqui simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males, né, que não terão lugar nessa nova realidade de vida, né, pois todas as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa. Eu creio que todos os irmãos, assim como eu, né, têm essa esperança, têm essa certeza, e essa certeza e essa esperança em Cristo Jesus. Então, tudo isso será possível, né? Porque haverá também uma transformação no mundo físico, não é? De modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material. Aleluia! Glória a Deus! As lágrimas cessarão, né, irmãos? Também o céu será o repouso eterno. Então a expressão repouso não tem a ver com tédio, tá certo? Esse repouso em relação ao céu não tem a ver com tédio. Até porque no céu, como eu já disse aos irmãos, é um lugar comparado ao paraíso. Ou seja, é um lugar de felicidade, de alegria, né, irmãos? De paz, de regozijo. Então, esse repouso aqui do céu não é aquele tédio, não é depressão, tá certo, irmão? Porque no céu haverão constantes atividades, adoração, conforme Apocalipse 19, de 1 ao 8, serviço, conforme Apocalipse 22 e 3, ilimitada aprendizagem, né, conforme 1 Coríntios escreve. Então, trata-se de uma dimensão completamente distinta do que nós conhecemos atualmente. Então, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, aí estamos nos referindo pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço, da sua exaustão, não é? Que são presentes na vida de hoje. Então estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Então esse lugar é um lugar de repouso, é o fim da nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos redimidos, né? Então, portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu como verdadeira esperança. Olha, irmãos, eu creio na atualidade dos dons espirituais. Eu creio nos milagres de Deus, creio e prego isso praticamente todos os dias. E às vezes, várias vezes por dia. Mas eu vou dizer uma coisa a você. O céu que está preparado para a gente, irmãos, é algo tão maior, tão grandioso. Você imagina, uma vez eu fiquei feliz e chorei, porque o gás do botijão da minha casa rendeu por dias e dias com o botijão deitado. Rendeu para fazer almoço, café da manhã, o que eu precisava fazer. No dia que acabou, de fato, foi o dia que Jesus me deu dinheiro para eu comprar um gás novo. Eu contei esse testemunho, eu me alegrei, eu chorei, eu agradeci a Deus porque eu vi um milagre acontecer. Mas, irmãos, eu vou falar uma coisa, o céu é uma coisa tão maravilhosa que a alegria, irmãos, do céu não tem comparação. Eu acho até que a nossa estrutura humana não suportaria tamanha alegria. Eu acho que um dos motivos de nós termos o nosso corpo revestido, não é, transformado num corpo glorioso, primeiro é para a gente poder estar diante de Deus. Os irmãos sabem disso. Ninguém tem condições de chegar diante de Deus com esse corpo pecaminoso, com a carne pecaminosa. Então nós vamos ter o nosso corpo transformado no corpo glorioso. Agora, o outro motivo é que talvez, irmãos, nós não suportássemos, pense comigo, tamanha alegria com esse corpo. Você imagina, quando a gente tem uma alegria muito grande nessa vida, é comum a gente cair no chão, a gente chorar, não é? A gente ser amparado, porque a alegria extrema, ela comove as nossas forças.
Você imagina a alegria de estarmos no céu, né? Você imagina você contemplar a glória de Deus, irmãos. Aleluia! Isso é uma coisa assim que eu não, nem é indescritível, como diz na lição, não é? Não tem como a gente especular. Então, agora tem um detalhe. Para quem quer ir morar no céu, tem uma conduta, tá certo? A conduta de quem tem como destino o céu. Quem quer ir morar no céu tem uma conduta. O céu, ele não é um presente. O céu, ele é assim, é algo que Deus nos deu de graça, sem a gente merecer. Porém, para a gente alcançar, salvação é pela graça. Agora, para a gente alcançar, a gente precisa ter fé. E aí, a fé, ela se divide em vários tipos de fé. Tá certo? A fé para salvação, a fé objetiva, subjetiva, e a fé como dom, a fé como virtude do fruto. E tem vários tipos de fé. Fé diz respeito à nossa obediência à palavra de Deus e à maneira como nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração. Então, para isso, quem tem fé tem conduta, tá certo? Tem conduta. E um pouco dessa conduta é assim, ó. Primeiro, andar em santidade. Então, os irmãos lembrem que a santidade é uma marca característica de um verdadeiro servo de Deus, tanto no Antigo Testamento, né? Pois o caráter santo de Deus deveria ser refletido na vida de Israel, como no Novo Testamento, onde nos é dito que a nossa santificação é a vontade direta e perfeita de Deus para nós. Só lembrando aqui aos irmãos que a regeneração é algo imediato, ou nasceu de novo. Agora, a santificação é um processo que começa, não é um processo assim, amanhã eu começo o meu, não. É um processo que começa com a nossa conversão a Cristo e só vai terminar quando Jesus nos tomar dessa terra. Da seguinte forma, enquanto estivermos nesse mundo, estamos nos esforçando, né, irmãos? Estamos lutando para sermos santos, ou seja, estamos no processo da santificação, ou andando em santidade. Então, a afirmativa bíblica é que os salvos são filhos de Deus. Dessa maneira, aqui nós temos um argumento lógico e simples, não é? Os filhos herdam a natureza dos pais, logo, sendo Deus santo, como seus filhos, devem ter uma vida santa. Então, somos participantes da natureza divina e devemos revelar essa natureza em uma vida piedosa, tá certo? Ou seja, uma vida de santidade. Também, além da santidade, nós devemos andar em obediência e reverência. Então, antes da conversão a Cristo, o homem, por natureza, ele é tido como filho da desobediência. E aqui o apóstolo Paulo ressalta que agora, após a experiência da salvação, não podemos mais viver nas práticas, não é? Não podemos mais viver nas práticas do passado que determinavam o nosso modelo de vida, né? Não nos amoldeis, ou seja, significa não entrar no esquema, no modelo, né? Já não andamos mais segundo as velhas práticas. Então, originalmente, a palavra significava assumir a forma de alguma coisa a partir de um molde de encaixe, né? Os cristãos são chamados a mudar de forma e a assumir o padrão de Deus, né? Vivendo respectivamente de maneira reverente, ou seja, tendo a atitude de quem fala cada palavra, não é? Cumpre cada ação e vive cada momento consciente de Deus, tendo consciência de que nossas atitudes serão julgadas pelo justo juiz, não é? Então, nós devemos andar em obediência e em reverência à palavra de Deus, tá certo? Devemos ter a palavra como nossa regra de fé e prática. Para isso, né, irmãos, logicamente a gente precisa ler a Bíblia. Aí vai a minha pergunta tradicional, não é?
Você está lendo a sua Bíblia? Você está em dia com a leitura anual da Bíblia Sagrada? Tem que estar, não é, irmãos? Tem que ler a Bíblia Sagrada. Ela precisa estar escondida e muito bem guardada em nosso coração. Tá certo? Também, ó, andar sem conformar-se com o mundo. Então, conforme Romanos 12, 2, a expressão não vos conformeis tem o sentido de não tomar forma, ou seja, não ser igual. E em outras palavras, o apóstolo estava dizendo, não queira ser igual ao mundo. Então, o cristão ele deve reconhecer que o presente sistema mundano ele é mau, né? E que está sob o controle de Satanás. Então, aquele que é nascido de Deus, ele deve aborrecer, né, irmãos, aquilo que é mal e amar aquilo que é justo, né? Pois Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E como luz do mundo, devemos resplandecer diante dos homens. Também, ó, para a gente terminar, eu quero falar para os irmãos aqui sobre as bênçãos reservadas para a igreja no céu. Então, seria impossível, né, descrever aqui, nesse pouco tempo de aula da Escola Bíblica Dominical, as bênçãos que estão reservadas para a igreja no céu. Porém, eu trago algumas para compartilhar com os irmãos aqui. Primeiro, ó, a santidade perfeita. Então, no céu não existe mais tentação nem pecado, né? Lá os santos, eles, porque não haverá a influência maligna de Satanás. Então, lá no céu, os santos desfrutarão para sempre de santidade e pureza, pois eles receberão corpos glorificados e incorruptíveis, né? E não poderão mais pecar, tá certo? Segundo, a plenitude de conhecimento. Então, no céu não haverá escola nem ciência, mas o conhecimento será perfeito. Então, os mistérios serão desvendados, temas teológicos de difíceis compreensão, então eles serão, enfim, compreendidos, e muitas coisas encobertas serão reveladas. Terceiro, descanso eterno. Então, em contraste com a vida presente, no céu não haverá necessidade de corrermos de um lado para outro na luta pela sobrevivência, tá certo? Nós estaremos para sempre, glória a Deus, livres da fadiga, do cansaço e das dores. Também, queridos, no céu é um lugar de serviço, não é? Então, não é um lugar de fadiga e cansaço, mas também não é um lugar de ociosidade ou de inatividade, né? Está equivocado aquele que pensa que a única coisa que faremos no céu é louvar a Deus. Então a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 7 e capítulo 22 e 3, diz assim, por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua glória, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ou seja, se há servos, então há serviço para os servos, não é? Então lá no céu os servos servirão eternamente o nosso Deus. Também o céu será um lugar, irmãos, de gozo incomparável. Então gozo é alegria, não é? Quem não lembra o significado de gozo, gozo é alegria. Então, nem mesmo o maior prazer experimentado nesse mundo, ele poderia ser comparado com o gozo que desfrutaremos no céu. O céu é um lugar de gozo, não é? De alegria permanente, tá certo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também o céu é um lugar de comunhão com Cristo. Então, no céu seremos semelhantes a Cristo e o veremos face a face. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por enquanto, a nossa comunhão com Cristo é baseada na nossa fé, né, irmãos? Nós oramos, adoramos, nós servimos, né, movidos pela fé. No entanto, quando entrarmos nas regiões celestiais, e esse dia está muito próximo, né, nós poderemos ver Jesus face a face. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que esperança maravilhosa, né, irmãos?
Eu almejo por esse dia ardentemente. E eu sei que você almeja também. Então, para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo. Como conclusão, é importante a gente lembrar disso. Tem que nascer de novo. Né? Viver em Cristo e transformar a sua mente. Então, é preciso ter uma nova natureza. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória. Né? O alvo de todo salvo em Cristo, conforme, e aí a gente não pode esquecer desse detalhe, as regras não são nossas. Não é? As regras, elas são regras divinas, e elas estão estabelecidas na palavra de Deus. Né? O céu, não podemos esquecer também que o céu é um lugar real, né? Onde a igreja estará para sempre com seu noivo, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Então, todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele deve desejar habitar nesse céu, não é? Nesse lugar preparado pelo nosso Deus para o seu povo. Glória a Deus. Que lição, irmãos. Que lição maravilhosa. Que bênção de Deus. Como é bom falar do céu. Como é emocionante falar do céu. Não é? Como faz bem para o nosso coração e renova a nossa fé em Cristo Jesus. Eu desejo uma excelente aula a todos vocês, professores, alunos. Motivem sempre. Se possível, passe na casa um dos outros para levar para a escola dominical também. Levem as crianças, os adolescentes, os jovens, levem todos para a escola dominical. Não é, irmãos? Que é uma bênção de Deus e que Deus abençoe a aula de todos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 4. Paz do Senhor, queridos! E mais uma vez, uma excelente aula a todos na presença do Senhor Jesus.